realidade que afeta milhões de vidas. Eu fiquei com medo do processo, principalmente da químio. Eu acho que o mais pavor que eu senti, assim, meu maior pavor foi da quimio, de ter que fazer a quimioterapia, de perder cabelo. O câncer de mama assusta, porém com informação e conscientização é possível reduzir os riscos e aumentar as chances de um tratamento eficaz. A gente ganhou muito conhecimento ao longo dos anos, nós transformamos essa doença numa doença altamente curável. É uma doença silenciosa. Muitas vezes chega sem ser notada, mas abala a vida, a saúde e a autoestima das mulheres. Acho que foi mais essa sensação, assim, de ter que passar por tudo isso do que o medo de acontecer alguma coisa comigo. Isso eu acho que eu nunca senti, de ter de morrer ou de perder alguma coisa, assim, acho que isso não. Mas esse processo é sempre muito chato, né? Não é uma coisa boa de passar, é difícil, a gente tem que parar a vida para fazer isso, tem que sair do trabalho, tem que, né? Pelo menos eu não consegui fazer as duas coisas, né? Tem gente que consegue trabalhar, enfim. A quimioterapia que eu fiz foi bem pesada, então eu não conseguia trabalhar, enfim, eu tive que parar a minha vida para cuidar de mim, né? Um cuidado que leva tempo para a cura. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, estima-se que mais de 73 mil novos casos de câncer de mama sejam registrados até 2025, com uma taxa de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres, e que a doença cause 18 mil mortes. Para cada 100 mil mulheres, 66,5 vão ter um câncer de mama no prazo de um ano, tá? Isso corresponde a um número alto, em torno de 80 mil pessoas no Brasil vão desenvolver câncer de mama esse ano e vão precisar de tratamento. A incidência é mais alta após o período da menopausa, tá? Então, ao redor dos 55, 65 anos de idade, é o pico de incidência do câncer de mama, mas nós temos casos muito jovens, graças a Deus raros, até em idade bastante avançada, acima dos 80, 90 anos de idade. Abaixo dos 50 anos de idade, nós vamos ter mais ou menos aí em torno de 1/4 dos cânceres de mama na mulher. E abaixo dos 40 anos de idade, porque a menopausa gira em torno dos 50 na mulher brasileira. Abaixo dos 40 anos de idade, a gente vê gradativamente um incremento. Hoje está em torno de 12 a 15% do total de cânceres de mama no Brasil, ocorrendo nessa idade abaixo dos 40 anos de idade. Patrícia faz parte desse recorte de mulheres jovens que tiveram câncer de mama. Ela só tinha 27 anos quando recebeu o diagnóstico da doença. Eu já faço meus exames de rotina desde os 25, porque eu tenho um caso da minha família, que a minha mãe teve câncer de mama. Então eu sempre fiz esse acompanhamento de mamografia, ultrassom, desde os 25. Então com 27, quando eu resolvi engravidar, fiz meus exames novamente e aí nesses exames que saiu meu positivo, né? E aí descobrimos, acho que em novembro. Dezembro eu já operei, eu peguei muito no início, que foi muito bom. Eu era muito nova, então o risco dele ir mais rápido era maior, né? Então foi muito bom ter pego ele bem no comecinho. E daí logo já operei, e no ano seguinte, acho que eu operei em dezembro, e em fevereiro já comecei a quimioterapia, já fiz 6 meses de quimioterapia, depois eu fiz radioterapia e hormonioterapia. Liliane, mãe de Patrícia, também teve câncer de mama, no mesmo período. Mãe e filha enfrentaram juntas a doença. Sobre esse aspecto de hereditariedade, o médico esclarece alguns pontos. Bom, em relação à questão da hereditariedade do câncer de mama, a gente de fato tem, né? Quando a gente rastreia famílias, muitas vezes a gente vê aquelas histórias, né? A avó teve, a mãe e a tia tiveram, a prima teve, a outra prima teve. E a paciente chega para você com uma história dessas, né? Uma árvore familiar rica em câncer, por exemplo, de mama, né?
Isso gera, obviamente, uma preocupação de que, assim, talvez nessa família exista alguma coisa que está fazendo com que ela tenha um risco maior para câncer de mama, no caso. Estudando isso mais a fundo, nós começamos a identificar diversos genes que passam por mutações, e essas mutações caminham dentro da família, elas são herdadas de mãe para filho, e essas mutações hoje nós sabemos conferem um aumento de risco, né? Existe um caso emblemático que foi muito divulgado, da Angelina Jolie, que é relacionado a um tipo de gene chamado BRCA1, né? Que confere um risco aumentado para câncer de mama e câncer de ovário. E esse é um dos genes. E esse aumento de risco não é um diagnóstico de certeza, porque não basta o gene estar alterado. Você tem que se expor a uma série de fatores de risco para com que esse gene, então, consiga exercer a sua ação e provocar o câncer de mama. Os cânceres mais relacionados na linha familiar e que devem despertar a nossa suspeita para uma mutação gênica herdada é mama, ovário, endométrio e intestino. Esses são os principais. Patrícia, que sempre fez os exames de rotina, teve a sorte de descobrir a doença no início e tratar rapidamente. Eu acho que então, esse foi o que eu mais tive medo, assim, né, ainda mais que eu era muito nova, né, eu tinha acabado de casar, eu pensei, poxa, meu marido, né, 1 ano de casado já vai ter né, eu já vou vir careca, enfim, mas ele foi maravilhoso, né, comigo, então, assim, não tive dúvidas que ele continuaria comigo e foi o que ele fez, né, até hoje, mas foi difícil essa parte, assim, mas a minha cabeça sempre foi muito positiva, eu acho, assim, eu nunca me deixei cair, eu sempre, quando eu estava um pouco para baixo, eu já sacudia, já ia passear, já ia fazer alguma coisa, comecei a fazer vários cursos online, porque eu não conseguia sair muito de casa, então eu ocupava minha cabeça com outras coisas, eu comprei um cachorro para me fazer companhia e eu ter, né, com quem dividir ali o meu dia a dia. Então a minha cabeça sempre foi muito positiva, nunca me deixei cair assim nesse sentido, né? Mas claro, aqui meu é pesado, então tinha dias que eu tava super mal, né? Não conseguia sair direito da cama, enfim, não é um processo simples de se passar, mas ele passa, é uma fase só. Ele passa, é isso que eu acho que a gente tem que ter sempre na cabeça que passa. E vai passar, e passou. Sim, passou. Assim como para outras mulheres que conseguiram o diagnóstico precoce. E é sobre isso que a campanha mundial Outubro Rosa faz. Conscientizar sobre a prevenção do câncer de mama e alertar a população sobre a importância do diagnóstico rápido da doença. No Brasil, essa mobilização tem grande relevância, especialmente pela alta incidência de novos casos. O Outubro Rosa já está consagrado, né? A gente tem até uma lei de 2018 que instituiu este mês, né, como Outubro Rosa, que é esse mês de conscientização, de chamar a atenção das pessoas sobre a importância de realizar a mamografia para diagnóstico precoce e de dar informações para essas pacientes para que elas tenham mais poder, porque informação é poder para prevenir, para ir atrás de tratamento. Porém, a gente tem que lembrar que, por mais que seja importante que o outubro seja palco para essas ações, que essas ações elas precisam ser efetivas, elas precisam ocorrer durante todo o ano. Porque o que eu vejo na prática é que após o outubro, muitas pacientes realizam o exame, a mamografia, o exame de rastreamento, porém a gente precisa garantir que essas pacientes que vão ser mais diagnosticadas, que elas tenham acesso ao médico, elas tenham acesso a esse atendimento, que é um atendimento mais complexo. A taxa de mortalidade por câncer de mama aumentou 86,2% em 22 anos no Brasil. É o que aponta o levantamento da Humane, associação civil dedicada ao apoio às iniciativas de saúde pública. Quanto mais cedo os diagnósticos são feitos,
melhor é o prognóstico. O que isso quer dizer? Maior a chance de cura. Então, quanto mais cedo a gente descobre um câncer, né, ou um câncer inicial, as taxas de sobrevida e de cura, elas ultrapassam 99%. Então, a importância da gente estar lembrando no Outubro Rosa é exatamente disso, de lembrar da importância do rastreio, dos exames de rastreamento. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o câncer de mama é uma doença que acontece quando as células mamárias se multiplicam sem controle, formando tumores que precisam de tratamento e que variam em graus de agressividade. Em relação à evolução do câncer de mama, né? Nós temos as lesões precursoras, que são aquelas lesões que conferem alto risco para câncer de mama. Então, essas lesões, quando identificadas e removidas, geram obrigatoriamente um apoio de prevenção para essas mulheres. Dessas lesões, você evolui para o câncer de mama propriamente dito. Ele inicialmente é pequeno, e o que define ele ser um câncer de mama é o fato dele conseguir vencer o local onde ele surgiu e invadir tecidos adjacentes. No caso da mama, ele vai invadir localmente ali os tecidos mamários. Conforme ele cresce, pequenas células ou pequenos grupos de células do câncer conseguem se soltar. O câncer de mama, especificamente, essas células caminham pelo sistema linfático e não pelo sangue. Então, pelo sistema linfático, eles vão em direção aos gânglios, para onde a linfa da mama é drenada. A imensa maioria das vezes é embaixo da axila, tá? Esses gânglios, o que eles são? Eles são emaranhados de tecido linfático, como se fosse um labirinto, tá? Cheio de células de defesa, glóbulos brancos. A célula de câncer, então, chega nesse emaranhado e fica presa ali. Então, o primeiro ponto para onde o câncer vai é para os gânglios, a maioria das vezes embaixo do braço. Conforme ele consegue se estabelecer e crescer no gânglio, fugir do sistema de defesa do nosso corpo, ele vai soltando novas células que avançam aos demais gânglios. Nós temos em torno de 15 a 25 gânglios embaixo do braço. Quando ele vence esses gânglios todos, é que essa célula então consegue cair na grande circulação do corpo e ali ela pode se estabelecer em algum órgão do nosso corpo, causando a metástase. No caso do câncer de mama, as metástases mais comumente vão para osso, pulmão e fígado.